Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É com alegria que iniciamos o programa Discípulos e Missionários em nossa TV Canção Nova, o Sistema Canção Nova de Comunicação, a serviço do Evangelho da Vida, do Evangelho da Esperança. A Igreja do Brasil celebra no mês de agosto, como já temos refletido, o mês das vocações. Hoje, dia 26 de agosto do ano de 2018, iremos meditar sobre a vocação dos leigos e leigas. O Brasil vive intensamente neste ano, o ano do laicato, que se encerrará na solenidade de Cristo Rei, que neste ano será no dia 25 de novembro de 2018, ano do laicato. O leigo tem como vocação própria procurar o reino de Deus, exercendo funções no mundo do trabalho, da família, da sociedade, mas ordenando tudo isso segundo o projeto, o plano, a vontade de Deus. Cristo chama todos os leigos e leigas a ser sal da terra e luz do mundo. O leigo chega aonde muitas vezes as vocações ordenadas, os ministérios ordenados não conseguem chegar. Ele deve levar a luz de Cristo em ambientes também hostis ao reino de Deus, ambientes de pecado, de injustiça, de violência, para semear o reino de Deus. No mundo do trabalho, levando tudo para Deus, o leigo contribui para o louvor, para a glória do Criador. Construindo o mundo pelo trabalho, assim ele coloca na obra de Deus a assinatura do Senhor. Torna-se co-criador com Deus. O Concílio Vaticano II afirma sobre os leigos e leigas na vida da Igreja. Os leigos que forem capazes e que se formarem para isto, podem também dar a sua colaboração na formação catequética, no ensino das ciências sagradas e atuar nos meios de comunicação social. Por isso que também celebramos nesse domingo esse maravilhoso serviço das comunidades cristãs, o serviço dos catequistas. Para refletir conosco sobre esse tema, contamos com a presença no nosso programa Discípulos e Missionários do cardeal-arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Seja bem-vindo, Dom Odilo, um bom domingo para o senhor também. Muito obrigado mais uma vez. Bom dia a vocês todos, um bom domingo. Saudação a todos os leigos e leigas, todos os catequistas, mas também a todos os leigos e leigas que de muitas formas colaboram nas comunidades paroquiais, nas organizações da Igreja, participando assim da vida e da missão da Igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos acompanhar uma pergunta que a Maria Angélica faz para Dom Odilo. Eu sou Maria Angélica, moro em Fátima, Portugal, e eu gostaria de saber o que a Igreja espera dos leigos e qual deve ser a nossa atuação na Igreja e na sociedade. A Igreja também são os leigos, né? Os leigos são esta Igreja, né? A Igreja não é outra coisa, os leigos são Igreja também, são parte. A Igreja é este povo todo de batizados, né? Então, o que a comunidade da Igreja como um todo espera dos leigos, né? Que os leigos e leigas vivam bem a sua própria vocação, aquilo que é próprio da vocação deles, né? Como acabamos de ouvir, é ser sinal, né, de Deus, ser o sal, a luz, o fermento, para usar as imagens do Evangelho, do reino de Deus, no meio do mundo, no meio das muitas entidades, não só dentro da própria Igreja, né, mas no mundo do trabalho, das profissões, das competências, responsabilidades sociais, ser ali o sal, o fermento, a luz do Evangelho, que é uma grande missão, de fato, é o objetivo da missão da Igreja, é chegar lá. O objetivo é não simplesmente trazer o mundo para dentro da Igreja. O objetivo da missão da Igreja é a Igreja se tornar presente no mundo. É permear toda a realidade do mundo, transformando em reino de Deus. Ou seja, fazendo com que o mundo acolha, absorva sempre mais
os valores, os bens do reino de Deus e viva de acordo com a lógica do reino de Deus. E isso é a grande missão dos leigos, é a grande missão dos leigos e leigas. Na igreja, os ministros ordenados, os religiosos têm uma missão própria, né? E a missão dos leigos é tornar presente o Evangelho no meio de toda a estrutura do mundo, da sociedade, do convívio humano, das atividades humanas, da responsabilidade humana. E aí, o desafio é grande. É isso que a igreja espera, né? A igreja espera que os leigos possam levar o Evangelho de dentro da igreja, de dentro da comunidade que crê, de dentro da paróquia, de dentro das nossas organizações de igreja, para as estruturas do mundo. E este é o ponto muitas vezes difícil. Mas é muito importante o início da nossa conversa, né? Que os leigos são parte da igreja. Os leigos são esta presença da igreja em todos esses ambientes onde os ministros ordenados não estão, onde os consagrados também não estão, mas os leigos estão. Passemos imediatamente para a segunda participação. Meu nome é Sidney, eu moro em São Paulo. Dom Odilo, eu gostaria de saber o que diz basicamente o Concílio Vaticano II sobre os leigos e como esses leigos podem se sentir verdadeiramente membros da Igreja. Bem, Sidney, o Concílio Vaticano disse muitas coisas bonitas sobre os leigos e a sua parte na vida da Igreja. Para começar, leia no documento do Concílio sobre a Igreja, a Constituição Dogmática Lumen Gentium, e ali se coloca o leigo dentro do conjunto da vida e da missão da Igreja. Esse capítulo sobre os leigos é muito bonito e muito importante. Depois tem um outro documento do Concílio, Apostolicam Actuositatem, sobre a ação apostólica dos leigos e leigas. Esse também é um documento importante que fala justamente do incentivo de toda a Igreja para chamar os leigos, formar os leigos e ajudar os leigos a viverem bem esta sua vocação e missão. Mas depois do concílio e, de alguma forma, aplicando o concílio, ao mesmo tempo já atualizando os ensinamentos do concílio, nós tivemos momentos muito importantes. O sínodo sobre os leigos, né? O sínodo sobre os leigos, com o Papa João Paulo II, produziu um documento fantástico, Christi Fidelis Laeti, sobre os fiéis leigos. Este documento vale a pena a gente retomar, ler a exortação apostólica Christi Fidelis Laeti do Concílio Vaticano II. Claro que ao longo do tempo a Igreja falou em muitos lugares, né? Sempre voltou-se de novo para o leigo, voltou-se para o leigo. Eu diria, olhe também o documento de Aparecida, é fantástico que o documento de Aparecida, 2007, produziu e diz sobre a ação apostólica dos leigos e leigas, mas também, mais recentemente, com o Papa Francisco, Evangelii Gaudium, a exortação Evangelii Gaudium de 2014, sempre de novo a Igreja se volta para o leigo. Por quê? É importante, e aí eu volto à pergunta anterior, a gente sempre lembrar, a Igreja não é feita só de padre, bispo e religiosos. Não, padres, bispos e religiosos são servidores da Igreja, mas são parte da Igreja também que é formada de todos os batizados. Então, todos os batizados, os cristãos leigos e leigas, são Igreja e tem também parte na vida e na missão da Igreja. Cada um a seu modo. Os ministros ordenados têm a sua função, a sua missão própria, os religiosos têm a sua missão própria, mas os leigos têm aquela missão justamente de estender o Evangelho a todos os ambientes, realidades e estruturas da vida e da ação da sociedade e da ação humana, da vida humana. Estamos chegando ao final do programa Discípulos e Missionários, mas antes de encerrarmos, tome nota do nosso e-mail para que você faça contato conosco, enviando suas perguntas, sugestões para temas para o nosso programa. Então tome nota, o e-mail é discípulosemissionários@cançãonova.com, discípulosemissionários@cançãonova.com. Esse programa você pode assistir novamente, tantos outros programas
discípulos e missionários é através do endereço youtube.com/Play Canção Nova. youtube.com/Play Canção Nova. Dom Dilo, suas palavras para encerrarmos o nosso programa e a sua bênção. Hoje o programa é denso, né? Tem tanto assunto, tanto tema, né? E encerrando, eu só queria ainda lembrar uma coisa, meus irmãos leigos, que nós estamos num ano eleitoral. E neste ano eleitoral, as eleições estão aí logo mais, os cristãos leigos e leigas são chamados a também participarem ativamente do processo político do nosso país, né? O Papa Francisco recentemente fez uma chamada muito forte para toda a América Latina, dizendo, olha, é notório, é impressionante como há uma ausência de católicos, lideranças católicas na vida pública nos países da América Latina. Na vida pública, portanto, não só na vida política, mas na vida pública, de modo geral, as responsabilidades públicas. Então, este é um campo melindroso, difícil. A questão de misturar religião e política, fé e política, é sempre um problema. Mas a Igreja tem orientações sobre isso. Não ter medo dos leigos e leigas cristãos também de assumirem responsabilidades, porque se nós não assumimos, outros assumem. E se assumimos, nós temos a possibilidade de contribuir para melhorar este mundo com as nossas propostas, inspiradas pela nossa fé, inspiradas também pela nossa moral, pela ética orientada pelo Evangelho. Então, coragem, cristãos, leigos e leigas, vamos edificar o mundo segundo o reino de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.